Bom, a gente pede licença para gravar, tá? Depois isso ajuda bastante a gente a poder retomar alguma informação e também ao grupo que quiser fazer as discussões depois, a posteriori. Gostaria de dizer o tema de hoje, né, do nosso webinar aqui. O tema é Acelerando Negócios baseados em comunidades na Amazônia, aproveitando as melhores práticas através de investimentos de impacto. Eu estava lendo a parte em espanhol. Consegui traduzir bem. Eu gostaria de apresentar a nossa apresentadora ilustre de hoje, a Marina Campos, né? Também conhecida como Maitê. Permita usar. Atualmente ela está na Conexus. Eu gostaria de fazer um breve detalhamento da experiência dela. Então, a Marina, ela tem o doutorado pela Escola de Estudos Florestais e Ambientais de Yale e tem esse diploma dela conjunto com o Jardim Botânico de Nova York. Tanto o bacharelado e o mestrado dela foram feitos na USP, em Biologia, e já com mais de 25 anos de experiência em conservação, desenvolvimento comunitário, filantropia e investimento de impacto na América Central e também na América do Sul. E aí tem um foco especial na Amazônia brasileira, né, também incluindo trabalhos com instituições de renome, né, como a Fundação MU, a Rainforest Foundation, e também ela já atuou, né, no governo do estado do Amazonas. E agora, né, nesse momento, ela é diretora do Instituto de Parcerias Internacionais para Conexões Sustentáveis, a Conexus, e além disso, ela trabalha como consultora também de fundações e agências para a elaboração e a implementação de planos estratégicos de desenvolvimento. Muito obrigado pela sua presença e acho que a gente pode começar com ela, né? Bora. Então vamos lá. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer muito grande. Eu preferia estar aí ao vivo na Universidade da Flórida, que é um lugar que eu já visitei tantas vezes e que eu considero que eu tenho tantos colegas e amigos. E obrigada pelo convite e também é muito bom estar dividindo um espaço com o meu novo colega, o Camilo Santa, que eu tive a grande honra de conhecer esse ano, quando a gente estava trabalhando num encontro na Escócia sobre investimento de impacto, e a gente percebeu que a gente tinha uma luta muito parecida, e ele talvez conte um pouco da coalizão, do trabalho que a gente está fazendo juntos, senão a gente deixa isso para o final da conversa. Como foi colocado, eu trabalho na Amazônia há 30 anos, agora em outubro fez 30 anos que eu fui para lá a primeira vez, morei lá há 11 anos e sempre fui apaixonada por buscar soluções para a Amazônia, né? E essa palestra de hoje eu vou falar um pouquinho dessa coisa da economia da resistência, porque como é que a gente acelera os negócios comunitários como uma forma de manter a floresta em pé, né? A gente fala muito que a gente precisa manter a floresta em pé, o carbono, os ecossistemas, mas hoje o que a gente tem de mais real, de mais palpável é a gente tentar acelerar e viabilizar esses negócios comunitários. Um pouquinho para eu passar aqui. Isso não é uma novidade, a gente já vem investindo e trabalhando em negócios comunitários já há muitos anos, né? Faz décadas, na verdade. Então, a gente já tem algumas lições aprendidas. E todo o trabalho que eu vou descrever para vocês aqui, que a Conexus está fazendo, que a gente está fazendo, é um trabalho que foi desenvolvido ao longo de pensar exatamente quais são esses erros que foram feitos no passado, né? Então, a primeira coisa que a gente via é que muitos desses projetos comunitários, quando eles foram criados ou quando eles foram incentivados, você tinha um desalinhamento entre o que a comunidade queria fazer e o que o doador queria que a comunidade fizesse. Então, não tinha uma realidade do que era para ser feito. Um outro grande aprendizado desses projetos é que eles têm foco em projetos específicos, ou seja, você tem um impacto, você ajuda na vida de algumas pessoas, mas você não ganha escala, você não tem um impacto maior. A outra questão é que nas questões de negócios comunitários,
as doações têm um papel super importante. Elas funcionam como capital semente, como um capital extremamente paciente, mas os negócios comunitários não podem só depender dessa filantropia, né? Eles têm que poder maturar e conseguir receber outros recursos, empréstimos e outros tipos de recursos. E isso raramente aconteceu. E o último ponto é que muitas vezes esses negócios comunitários tentavam dar um salto maior que a perna, ou seja, você criava uma cooperativa, você tinha uma cooperativa de castanha em Chapuri e de repente você já queria vender para o Ben & Jerry's aqui nos Estados Unidos. Então isso já era um pulo muito grande. Então isso só para dar alguma visão do que aconteceu. Então, o que a Conexus traz, eu acho que de novo, é a ideia de ficar olhando para esses negócios comunitários de uma forma sistêmica, né? Como é que esses negócios estão inseridos, né? A outra questão, então, é que a Conexus foi criada recentemente, ela é uma organização da sociedade civil de 2016, mas em operação ela só tem 1 ano e meio, e a missão da Conexus é alavancar esses negócios comunitários sustentáveis, rurais e florestais, e dessa forma contribuindo para o bem-estar das pessoas, para uma economia de baixo carbono e para a conservação da floresta e dos biomas. O que a gente também ficou olhando é que a gente também tinha que olhar para a cadeia de valor inteira. Então, muitas vezes no passado, a gente também teve essa falta de... A gente olhava só para a produção dos produtos, né? Castanha. Depois a gente ia ver para quem que a gente vendia. Então, a gente reparou que a gente tinha que olhar para a cadeia inteira. E depois de olhar para a cadeia inteira de valor, a gente decidiu que a gente gostaria de começar alavancando, que a gente achava que o melhor jeito da gente fazer isso de uma forma agregada era começar pelo primeiro elemento agregado que você encontra na base da floresta, né, no chão da floresta, que são as cooperativas e as associações. O que a Conexus fez? Então, a gente tentou descobrir onde que estão essas cooperativas, quem são elas, essas cooperativas e associações, quantas são, como elas são. Então, a primeira coisa que foi feita foi um mapeamento geral dessas cooperativas no Brasil inteiro. Foi um esforço enorme, a gente acha que mesmo assim a gente ainda não conseguiu encontrar todas as comunidades existentes, mas a gente conseguiu mapear 1.040 cooperativas e associações existentes no Brasil, sendo que 400 delas estão exclusivamente na Amazônia. Mas o que foi, eu acho que assim, o pulo do gato e a grande sacada da Conexus é também de olhar para essas organizações e para esses negócios comunitários com uma lente de que eles não são todos iguais. O que você tem negócios comunitários que são bem diferentes uns dos outros. Então, a gente criou uma metodologia que chama Trilhas, e que essa metodologia possibilita a gente analisar a maturidade desses negócios comunitários. Então, você tem negócios comunitários que já estão bem avançados, que só com um pouquinho de recursos, um pouquinho de capacitação, eles já podem ter tremendo sucesso, e outros que você ainda vai precisar segurar na mão muito tempo, porque eles ainda vão precisar de muita coisa. Então, obviamente, você tem que ter uma estratégia de intervenção com cada um dessas cooperativas de forma diferente, dependendo dos estágios que elas estão. E ficou também muito claro que o que a gente precisa exatamente disso, a gente precisa de uma combinação de recursos, a gente precisa ter investimentos que a gente está chamando de híbrido, que é uma combinação de recursos não reembolsáveis, que são recursos que vêm de fundação, de doadores e outros, e recursos reembolsáveis, como empréstimos, financiamento e outras coisas. E eu acho que assim, a grande proposta de valor da Conexus, o que é o diferencial dela, e por isso que valeu a pena criar uma outra organização, porque tem tantas organizações já trabalhando com isso, então por que precisava de mais uma? É porque a diferença da Conexus é que a gente se vê como uma organização intermediária, a gente não está no chão. Quem está no chão são as cooperativas, as associações, e tem várias outras ONGs fazendo um trabalho excelente no chão. O que a gente faz, a gente opera nesses elos faltantes em todo o ecossistema de negócios sustentáveis, né? Então, o nosso valor que a gente acha é que a gente consegue transcender nessa cadeia toda, a gente consegue ir do chão até falar com as empresas, falar com os mercados e, com isso, poder ajudar esses negócios comunitários da melhor forma possível. E a gente acredita que para trabalhar desse jeito, só dá para a gente acelerar os negócios sustentáveis se a gente trabalhar em rede, né? Então, a Conexus não está aqui para fazer nada do que outras organizações já estão fazendo. Ao contrário, é só ligar os pontos que nem a gente estava falando, né? E aí ligar os pontos entre bancos, entre fundações, entre comunidades, entre organizações de sociedade civil, entre empresas. Então, olhar para o que a gente está chamando de ecossistema de negócios comunitários.
E a gente tem muitos parceiros, aí é só para vocês terem uma ideia de diferentes organizações que estão trabalhando com a gente em várias dessas ações. Como eu disse, não se faz isso sozinho, não se consegue transformar o sistema de uma forma sozinha, né? Então, por isso que é muito importante ter essas colaborações e ter todos esses parceiros que a gente tem. E hoje, o trabalho da Conexus, ela visa basicamente em 3 pilares que a gente fala, né? Então, um é um pilar que a gente trabalha, que é a modelagem de negócios de impacto socioambiental, ou seja, a gente vai para essas cooperativas e associações e a gente olha para elas e trabalha. A gente pegou, por exemplo, nesse ano, nessa fase de desenvolvimento que eu estava explicando para vocês, as cooperativas e associações que estavam mais maduras, que eram 27, vieram para uma aceleradora com a gente, passaram um ano fazendo, melhorando seu plano de negócios, planejando como é que ia fazer as finanças, como que ia fazer comunicação interna, decisão, várias questões. Então, um foco é essa tutoria, eu diria, essa mentoria para os negócios sustentáveis individualmente. A outra é como é que a gente liga esses negócios comunitários com arranjos de comercialização e acesso ao mercado. Então, a gente vai falar com as empresas e vai ver o que a empresa está demandando, né? E o terceiro pilar é o pilar de trazer o que a gente fala, uma floresta, né? Essa até é uma linguagem que o Camilo, eu estou emprestando dele, que o Camilo usa muito, e a gente tem uma monocultura de investimentos para os negócios comunitários. A gente quer criar uma floresta de negócios, de investimentos para negócios comunitários. Então, só para explicar um pouquinho, a gente então faz todo esse trabalho com as organizações de modelagem do negócio deles. Como eu falei aqui, por exemplo, a gente dá para ver com a aplicação da Trilhas, como que a gente consegue definir em cada momento, em que cada fase que cada uma dessas organizações tem. E o que a gente conseguiu encontrar no final é que eles foram criando uma rede, né? Todas essas que trabalharam com a gente mais próximo, criaram inclusive uma rede de articulação entre elas no final disso. Então, trazer essas organizações juntas foi muito importante. Essa aceleração ocorreu com 3 encontros presenciais em São Paulo, onde eles tiveram debates com empresas, onde eles foram visitar mercados e supermercados para entender onde está esse produto, porque essa cadeia é muito fragmentada. O produtor, em geral, ele consegue saber para quem ele manda, para o primeiro intermediário e para o segundo, mas ele não sabe nunca onde o produto dele acabou e o que o mercado está demandando. Então, foi muito importante essa troca entre as organizações. E aí, a gente está trabalhando agora no que a gente está chamando dessa plataforma de investimento híbrido, ou seja, é a ideia de que a gente pode trazer várias outras opções de acesso a financiamento para essas organizações, né? Uma delas, o acesso de financiamento mais importante no Brasil e mais barato que existe hoje no Brasil é chamado Pronaf, que é uma linha de crédito do governo na ordem de 20 bilhões de reais por ano, que é feita para a agricultura familiar e para o extrativismo no Brasil. Mas qual é o grande problema disso? A maior parte dessas associações e cooperativas não conseguem acessar essa linha de crédito. Por quê? Porque os bancos acham um negócio muito arriscado investir em negócios comunitários. Eles não sabem, muitas vezes, acessar qual é o risco de um negócio comunitário, eles não sabem entender. Então, o que acontece é que hoje, 90% do dinheiro alocado para o Pronaf é usado para boi, para soja e para milho, que é exatamente as culturas que a gente preferiria que não tivessem usando esse tipo de investimento, né? Então, focando muito no crédito, que é uma área que a gente está trabalhando bastante agora, a gente está trabalhando com 2 coisas. Uma é dar uma garantia de pagamento do crédito. Então, a gente fechou um contrato com o Banco da Amazônia agora, onde a gente garante o seguinte: se a cooperativa não pagar o empréstimo, a Conexus vai pagar. Então, isso a gente está, o que a gente chama em inglês, de-risking, né? Tirando o risco dos negócios, e aí o banco topa investir, obviamente, e aí é uma questão de aprendizado. Então, isso é um primeiro mecanismo que a gente criou. O outro que a gente criou é essa recuperação de crédito que a gente fala também. Muitas das associações e cooperativas têm crédito ruim na praça, né? Tipo, estão no Serasa. Então, como é que a gente ajuda ele a pagar as contas deles e fazer com que, então, eles possam ser elegíveis ao Pronaf? Só que, além do Pronaf, a gente também está trabalhando com vários outros mecanismos. Eu não vou entrar aqui em detalhes para não me estender tanto. A gente está criando um fundo de fundos que vai poder fazer um FIP, vai poder fazer FDIC, equidade social, enfim, várias outras coisas. Mas a ideia, se vocês entenderam, é hoje como fazer com que eles tenham várias diferentes formas de acessar recursos financeiros.
E então, o que eu estava falando, a gente tem parcerias estratégicas agora com o Banco da Amazônia e com o Banco da Cressol também, né? Que é um banco da região sul do Brasil que faz empréstimos para organizações. E nessa questão do arranjo da comercialização, é agora o segundo olhar que a gente está tendo, né? Ou o terceiro olhar, digamos assim. Então, a gente olhou para a questão de quem são as cooperativas e como apoiá-las, a gente olhou para a questão de quais são os financiamentos, e a última era olhar o que as empresas estão demandando. E, para isso, a gente criou um movimento que a gente chama Movimento Negócios pela Terra, onde a gente abriu um edital para as empresas virem procurar a Conexus, e a gente foi para algumas empresas ativamente, procurar essas empresas que compram produtos da floresta ou produtos da agricultura familiar no Brasil, que produtos que elas querem, que produtos que elas sentem falta no mercado, em que formato que elas querem esse produto, elas querem pó, todo mundo faz geleia, mas será que o pessoal quer comer geleia de cupuaçu? Ou quer cupuaçu in natura, ou quer um pó? Então, quais são não só a demanda, o volume e o formato que quer receber, que essas empresas precisam receber esses recursos. Então, a gente está criando esse arranjo entre essas empresas, a gente teve uma boa surpresa, né? A gente tem agora um bom problema, na verdade, porque a gente achou que a gente ia trabalhar com 20 empresas e a gente tem 85 empresas que vieram procurar a Conexus para querer trabalhar com a gente vai ter que dar conta de poder, de algum jeito, selecionar ou ver com quais delas que a gente vai estar trabalhando primeiro. Mas existe hoje uma demanda muito grande para isso, uma demanda maior ainda por produtos orgânicos também, como a gente pode imaginar no Brasil, no contexto atual. Então, a ideia é que esse negócio pela terra, ele faz vamos dizer assim, esse Tinder entre os negócios comunitários e as empresas, né? E nesse Tinder a gente ajuda a facilitar essa relação. E aqui é só para mostrar esse mapeamento da demanda, então, que a gente está fazendo, que a gente chegou com 85 empresas, aonde essas empresas estão, quais são os produtos que ela demanda. Então, a gente tem todos esses dados colocados no nosso banco de dados. E a gente tem até hoje, são 85 empresas que procuraram para a gente já conseguiu fazer 10 novas parcerias, e o que foi interessante é que essas empresas não são empresas só do setor alimentício, como a gente pensou, né? Obviamente, a gente já sabe, tem do farmacêutico, tem também de cosméticos, mas tem muito de produtos de limpeza, por exemplo. Tem toda uma nova linha agora de produtos de limpeza que sejam mais naturais, né? Então, tem muita procura para isso. Então, isso é só, assim, rapidamente, um pouco do trabalho que a Conexus está fazendo. Eu acho que os pontos que eu queria ressaltar é essa questão do olhar sistêmico, de você olhar para essas 3 questões, que são as cooperativas, os acessos a recursos financeiros e as empresas. E eu passo a palavra agora para o Camilo, ou fico aberta para perguntas e respostas. Eu não estou ouvindo. Agora sim. Marina, muito obrigado. Eu gostaria de enfatizar para os que estão participando aí também online, se puderem fazer as suas perguntas escritas. A Carol aqui, ela está já recolhendo as perguntas. Pelo chat. Pelo chat que tem aí. E se a gente tiver mais tempo, a gente também vai abrir para um diálogo. A gente gostaria de saber se tem alguém que está fazendo alguma pergunta pelo chat. Não, eu deixei as perguntas para depois, porque daí o Camilo fala e depois, pelo menos eu propus esse formato para eles. A palestra da Maitê, a palestra do Camilo e depois as perguntas, porque muita coisa vai ter conexão. Marina, a gente está recebendo aqui... Não sei, só não sei que vocês prefiram de outra maneira, só para... Não, uma sugestão. A sugestão aqui é que a gente veja a apresentação também do Camilo, então... todos vão anotando as perguntas no chat e após a apresentação do Camilo a gente faz as perguntas. Então, a Andréia vai fazer a apresentação. Só para lembrar a todos que estão participando aí no chat, por favor, se apresentem, porque nem todo mundo colocou o nome, a instituição, e também se puder passar o e-mail para a gente. Só isso. E agora a gente vai com o nosso próximo apresentador.
Bueno, muy buenos días. Me gustaría pasar ahora a la segunda presentación en español de Camilo Santa, de la Banca Sostenible. Camilo fundó el Banco de Inversión Sostenible de la Alianza del Pacífico, Banking de Inversión Sostenible, en 2017, después de servir como consultor del Banco Mundial en la iniciativa Connect for Climate. Más recientemente se unió como director del Laboratorio de Capital Natural del BID debido a sus innovaciones en inversiones de impacto para la economía regenerativa. También fue director nacional del Fondo de Inversión del Impacto Profesor Yunus, Negocios Sociales Colombia, Mohamed Yunus, Premio Nobel de la Paz, ponente en la Universidad de los Andes, Colombia, y el Instituto Tecnológico de Monterrey, México. En el 2015 recibió la beca Liderazgo de Competitividad Global de la Universidad de Georgetown como emprendedor consciente, innovador social y ambiental. Entonces, quisiéramos darle la bienvenida a Camilo y a su presentación. Por favor. Dile que puede el micrófono. Todavía creo que está en silenciador su micrófono. Hola, ya, lo acabo de prender. Perfecto, muchas gracias, Camilo. Gracias por la invitación. Yo no tengo unas diapositivas preparadas para ustedes. Quería conversar un poco y me pregunto si quieren que lo haga en español o en inglés, porque no falo portugués. Yo creo que español está muy bien. Ok. Como les contaba Marina, nosotros comenzamos a trabajar también juntos luego de conocernos en el Foro Mundial de Bosques en Escocia en mayo de este año, porque la banca de inversión sostenible hace un trabajo muy similar al que hace Conexus. Conexus se enfoca en el trabajo en Brasil y la banca de inversión sostenible lo hace en México, Colombia, Perú y Chile, que son los 4 países que conforman la Alianza del Pacífico. Entonces tienen características particulares en términos de la alineación en las políticas públicas para el desarrollo del comercio y la orientación en temas de emprendimiento. Quisiera empezar por señalar 2 cosas que me parecen muy importantes de la presentación de Marina, que creo que son comunes a la situación de estos otros 4 países de los cuales les quiero hablar. Y es que cuando trabajamos con emprendimiento de base, resolver el tema de volumen, flujo de dinero y calidad de producto son los 3 cuellos de botella que siempre evitan o impiden lo que llamamos el Valley of Death. Y es que sean rentables en un mercado abierto y de competencia internacional. Pasa, por ejemplo, en Colombia y en México, sobre todo, que producen muy pocas cantidades. Y el reto siempre está en llevar estas empresas a un mercado internacional. Y cuando los fondos empiezan a financiar proyectos desde una visión bottom-up, donde no hay un mercado asegurado, pues también se encuentran con el mismo reto de encontrarlo y ser capaces de atravesar esta... ¿Me están escuchando bien? Sí. A veces siento que se está congelando la imagen. Ok. Entonces, adicional a esto, quería contarles que hemos comenzado a trabajar
en un fondo de fondos, que es una apuesta global para trabajar el sector de la bioeconomía, con otro partner que en el sureste asiático cumple la misma función de lo que hace Conexus y la banca de inversión sostenible en América Latina. Y lo que encontramos entre estos tres actores es que existe el conocimiento del trabajo con las organizaciones comunitarias y organizaciones sociales, y la flexibilidad para acompañarlos a ellos en hacer la transición hacia su sostenibilidad, que como lo decía Marina, requiere de instrumentos de blended capital. Ahora el reto está en incorporar dentro de los modelos de negocio finanzas de la conservación, que conocíamos anteriormente como las finanzas climáticas, como los carbon markets, y que ahora podemos aprovechar en instrumentos como el Nature for Debt, que son los swap que se incorporan dentro de los bonos soberanos para el desarrollo ambiental, o también los bancos de biodiversidad. Y esto es un poco de lo que estamos trabajando también desde el Banco Interamericano de Desarrollo, desde el Natural Capital Lab, en el diseño de estos instrumentos financieros para las finanzas de la conservación, en donde logramos que la conservación ya no sea un costo para un gobierno, sino que sean negocios que generan rentabilidad para inversionistas privados. Entonces, esto es como un layout general del trabajo, decirles que realmente lo que la banca de inversión sostenible hace es que selecciona negocios ambientales en estos 4 países que han logrado cierta escalabilidad. No están en una etapa de incubación, en eso nos diferimos del trabajo con Conexus. Conexus acompaña desde la creación, desde la ideación de los negocios, hasta una etapa, digamos, ya más de aceleración. Nosotros somos una firma boutique que trabajamos específicamente en la aceleración de negocios ambientales. Entonces, buscamos negocios que generan valor en las 3 cuentas de resultados, pero que ya tienen unas ventas superiores a los $200,000 anuales, y que están buscando unos tickets promedio de $500,000 hasta $2 millones para su escalamiento e internacionalización. Yo quisiera dejar hasta ahí, y más bien si tienen preguntas y ahora que conversemos con los otros panelistas, pues podemos avanzar un poco más. Muchas gracias, Camilo, por la presentación. Entonces, quisiéramos ahora abrir para la discusión, para recibir las preguntas. Ya tenemos algunas preguntas anotadas, las cuales vamos a proceder ahora a hacerlas a los panelistas. Entonces, si las personas que están participando afuera podrían escribir también sus preguntas si tienen unas nuevas, entonces nosotros las vamos recopilando acá y las vamos dando las preguntas poco a poco. Entonces, paso ahora a Carol para que, Sinomar. Sim. Vou iniciar com a Marina. Vou fazer 2 perguntas que são da WCS, que o Guilherme fez, Marina, que eu acho que dá para você responder elas. A primeira, ele coloca que sabemos que as cooperativas no Brasil ainda são um arranjo em maturação, principalmente na região norte, ele está falando. A pergunta dele é, por que não incluir as associações? Talvez isso, o contexto não ficou claro, né? A outra que ele faz, o Guilherme, é se você pode detalhar os critérios que
que compõem a avaliação feita nas cooperativas que vimos, que foi vista no gráfico que você apresentou. Depois eu tenho uma terceira pergunta, eu faço ela após a sua resposta. Oi, Guilherme, tudo bom? Bom saber que você está aqui. Acho que eu ainda não me fiz entender. A gente está considerando tanto cooperativas como associações. Inclusive, nessa nossa fase de aceleração, tem a Associação das PROC, que você conhece muito bem. Então, a gente está lidando... A gente lida com negócios comunitários, a gente não lida com negócios individuais. Então, isso é uma questão bem importante, mas a gente está levando em consideração as associações. E a outra questão contra a metodologia do Trilhas, ela foi uma metodologia que foi criada pela Conexus em parceria com o Instituto Semente, que é uma aceleradora de negócios de São Paulo, que ela tem 3 pilares principais, depois eu posso dar detalhes para você, a gente está inclusive no processo de publicar essa metodologia, porque a gente acha que quanto mais gente puder usar, quanto mais gente puder dar, como se fala, contribuições, melhor. A gente inclusive já está criando um Trilhas 2, assim, mas eu diria que os 3 pontos principais são: um é olhar para a estrutura da organização. Então, como que a equipe dessa organização... E aí, para cada uma dessas tem vários critérios, né? Então, como que é a equipe dessa organização, como que é a decisão, como é tomada a decisão dentro dessa organização, como é a transparência de prestação de contas nessa organização. Então, ela olha para todos esses setores. Depois eu posso até colocar um gráfico para vocês terem uma ideia melhor de como fica. Então, esse é um pilar da organização. O outro pilar é olhando para o potencial de negócio que essa organização tem. E o último pilar é qual que é o impacto socioambiental que essa organização pode causar, né? Então, a gente olha para essas 3 frentes, e dentro dessas 3 frentes a gente tem um questionário, que é um questionário onde você vai de 1 a 5, e o entrevistador faz esse questionário, a gente depois apresenta para a organização o retrato que a gente tirou desse questionário para ter uma discussão interna com elas. Mas só para você ter uma ideia, das 1.040 organizações que a gente conseguiu mapear no Brasil, eu diria que as que estão nas fases de mais maturação são cerca de 80 apenas. Então, a gente tem um trabalho muito grande aí pela frente de mentoria e de capacitação, que obviamente a Conexus não vai conseguir fazer isso de um por um, e nem é o nosso papel, como eu disse. Em outras regiões a gente tem parceiros fazendo um trabalho brilhante já, né? Como o ISA faz um trabalho muito bonito no Xingu, também no Alto Rio Negro, tem vários parceiros, o IEB também trabalhando várias cadeias no Cerrado, então tem muita pessoa também fazendo esse trabalho no chão. Mas eu posso depois detalhar mais para você. Ô, Maite, obrigado. Vou te ver também. Maite, a gente vai abrir aqui para as próximas perguntas, porque o pessoal tem perguntas a serem feitas. Eles vão vir até aqui e fazer diretamente para você. Olá, a minha pergunta é tanto para Maite quanto para Camilo, e é sobre a ligação entre a empresa e a gestão do território, porque nosso objetivo maior, e também, como a Maite coloca, é preservação das florestas, ou do meio natural. Então, fazer uma empresa funcionar bem deve contribuir para a preservação. Mas eu queria saber se vocês fazem essa ligação e se isso faz parte do análise e de apoio que vocês dão para essas empresas. E acho que é relevante também para a Camila essa pergunta. Quer começar respondendo, Camilo? Só um minuto, porque vocês podem, a gente fazer um bloco de... Tá bom. Tá bom. Pode. Oi, Marina, tudo bem? Aqui é a Ana Luísa. Nesse que a Conexus tem feito de conexão, né, de conectar mercado e produtores à base, como é que está sendo a integração dos mercados institucionais, como o PAA, o PNAE, que são muito importantes, existem, mas ainda tem um grande potencial, grandes barreiras ainda para efetivar, principalmente na Amazônia. Obrigada. Eu não sei se eu entendi a pergunta dela, se ela podia... Como quem? Que profissionais? Desculpa, eu não ouvi no final. Desculpa, então a minha pergunta é relacionada aos mercados institucionais, o PAA, o PNAE, como que a Conexus tem trazido também esse mercado? Porque pelo que eu entendi da sua fala, vocês estão aproximando bastante o produtor com o mercado privado, né? Mas e os mercados institucionais? Que tem um Merenda escolar.
O PA, o PNA, o Prêmio. os que existem, né, do governo. Não, eu sei. Ok. Como a Conexo tem feito esse trabalho de conexão também? Você tem trabalhado junto com o governo nessa perspectiva? ¿Ficou clara a pergunta? Ficou. Ok, vamos a entonces a hacer las respuestas para estas preguntas, pero voy a dar una pregunta también para Camilo, después de las preguntas de Bob, exacto. Tenemos una pregunta para Camilo. ¿Cuántos años de antigüedad debe tener la institución que viene trabajando con proyectos de medio ambiente para acceder a las facilidades que mencionas? Entonces vamos primero a las respuestas. Eu posso começar respondendo. Sim, por favor. Com relação à pergunta do Bob, eu não sei se eu entendi, Bob, mas você estava falando, acho que é com relação a práticas de manejo, é isso? Como é que a questão das empresas se relaciona com as práticas de manejo? Eu não sei se eu compreendi muito bem. Enfim, eu posso ir respondendo as outras, por enquanto. A gente ainda não teve chance de se aproximar de programas públicos mais como o PNA e esses outros que você mencionou, né? A gente está no momento fazendo um mapeamento das empresas, mas esse é, sem dúvida, um público super importante, né? Por exemplo, no Xingu, o projeto que o ISA tem, boa parte do murmuru que é processado pelas cooperativas e pelas associações da região, eles são vendidos para merenda escolar regional, né? E foi uma grande sacada. Na verdade, eu acredito muito nisso. Que mais importante do que você tentar começar a importar esses produtos, exportar, na verdade, esses produtos, é você começar a garantir o consumo desses produtos regionalmente, porque ele faz muito mais sentido, inclusive, culturalmente, né? Então, eu acho que são coisas que a gente vai olhar, mas só lembrando, a gente só tem 1 ano e meio, e a gente ainda não fez esse passo grande de olhar para esse outro, digamos, esses outros clientes potenciais, né? Mas tem a ver com o manejo, sim, mas pensando no manejo de território. Então, por exemplo, se está comercializando cupuaçu que vem de uma terra indígena, isso necessariamente implica que vai manter a floresta em pé? Essa é uma grande pergunta, né? Que todo mundo... E agora que a gente está nesse momento sendo cobrado, né, cada vez mais de nós mesmos, né? Quais são os impactos e quais são os indicadores de impacto que a gente pode ter, né? E até que ponto, porque você pode ter um desmatamento numa região que não tem nada a ver com a comercialização do cupuaçu. Você pode ter aumentado a renda e a comercialização do cupuaçu, mas tem alguma outra atividade que está sendo detrimental ao território, né? Então, a gente está exatamente nesse momento tentando avaliar como é que a gente faz, como é que a gente cria esses indicadores que a gente possa dizer mais negócios, mais renda, melhor bem-estar social e melhor conservação da floresta. Qualquer contribuição que você tiver a isso, a gente está conversando bastante com o pessoal do MAP Biomas para ver como é que a gente pode tentar fazer alguma interação nesse sentido. Ok, ahora la respuesta para la pregunta para Camilo, y tenemos una segunda pregunta también. Camilo, ¿puedes volver a mencionar las 3 características que intervienen y pueden formar el cuello de botella en el camino hacia un proyecto con facilidades de financiación? Sí, creo que es mi internet el que está un poco intermitente, pero esta es una de las preguntas y se las he escrito y es... las organizaciones sociales o estos emprendimientos de base, el problema es lograr acopiar volúmenes significativos de producto para establecer relaciones comerciales con mercados internacionales, por ejemplo, o incluso en mercados nacionales abastecer un supermercado o una cadena de tiendas. El segundo es el tema de los flujos de caja, porque los supermercados, las redes de tiendas o un importador
pagarán el producto a 60 días o 90 días y esas diferencias de tiempo requieren que la organización tenga un flujo de caja suficiente para sostenerse financieramente mientras hay un repago. Y particularmente porque para los productores, si son asociaciones, pues deben pagar de contado. Entonces casi que deben organizar precompras para poder acopiar los volúmenes. Y lo tercero es el tema de calidad del producto. Lograr estandarizar la calidad y lograr temas de empaques y temas de cumplimiento de normatividad sanitarias, por ejemplo, para el acceso a mercados internacionales o a mercados más formales, pues son 3 barreras importantes que se deben resolver y por lo general, más que ser barreras para la financiación, son los objetos de la financiación. Es decir, es para eso que se utilizan los recursos, para poder, por ejemplo, para armar un fondo de precompra, o para mejorar la asociatividad de los productores y poder tener el volumen significativo, o para poder certificarse y tener acceso a mercados internacionales. Eso es uno. Y la otra pregunta que creo que me hacían también era en términos de, del tiempo que requieren tener las organizaciones para acceder, digamos, a la financiación. Yo en eso respondo siempre que esa era una visión como que yo considero hoy que es anticuada de ver los negocios y de ver el emprendimiento. Porque si hemos aprendido algo, por ejemplo, del emprendimiento tecnológico, es que en 6 meses una startup puede llegar a valer $1 millón. Entonces el factor de tiempo creo que es algo que debemos reconsiderar en el tema de la valoración de las compañías, porque hoy en día empresas que comercializan o plataformas de mercado en 6 meses o en un año pueden haber alcanzado hitos comerciales más importantes que organizaciones que pueden haber existido durante 5 o 10 años. Entonces, eso para responder es que nosotros el factor tiempo no lo consideramos. Realmente lo que nos interesa es la calidad del producto y la capacidad comercial, digamos, de una organización. Ahora, esto para decir también que trabajamos en mercados muy variados, que no son solamente agrícolas. Entonces, más allá de los temas agrícolas, están temas agroforestales. Les hablaba yo de los bonos de carbono, de los bancos de biodiversidad, pero también podíamos estar hablando de ecoturismo. Y en ese tema, digamos, entramos justamente en temas de desarrollo de negocios tecnológicos que tienen un gran impacto ambiental. No sé si eso responde a las preguntas. Sí. Muchas gracias, Camilo. Acá hay otra pregunta más. Hola, gracias. Me llamo Claudia y la pregunta es para los dos. Yo quería saber cuál es la visión que ustedes tienen para el papel de los gobiernos a distintos niveles locales, regionales y nacionales como un catalizador para los objetivos que ustedes tienen. Especialmente me preocupa porque, así como Camilo recién mencionaba, que las firmas pueden lograr grandes o una performance que es maravillosa en un tiempo corto, también hay mucha volatilidad en los mercados. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, el gobierno podría, o de alguna manera, con incentivos o con otros instrumentos, podría servir como buffer para que las comunidades no se vieran en estas situaciones imprevisibles y tener un poquito de apoyo? Gracias.
Maite. Maite, tem uma pergunta direcionada para você, que é da Cecília Viana. E aí ela está aqui complementando a pergunta que o Bob fez. Como segurar uma possível explosão da demanda por algum produto que possa, no fim, acabar causando um impacto ambiental negativo? Procedemos entonces primero a responder la pregunta de Camilo. Para los dos, ¿no? Pero primero Camilo y después Maite. Sí, bueno, mira, justo ahorita en el marco de la Pre-COP en Costa Rica hubo un taller interesante sobre soluciones basadas en la naturaleza, en donde el ex viceministro de Ambiente de Colombia presentó el marco de política pública que se había trabajado en los últimos 5 años en Colombia y que había permitido desarrollar realmente el mercado de los negocios verdes. Y hay varias cosas, digamos, como para revisar de lo que en el marco incluso de la Alianza del Pacífico, países como Perú, Chile y México están replicando, como el impuesto al carbono, el decreto de carbono neutralidad que permite entonces hacer la compra de los créditos de carbono para hacer carbono neutralidad, que es básicamente también lo que se está haciendo en California con el nuevo estándar de los créditos de carbono y que se está ampliando a la posibilidad de comprar créditos en cualquier parte del mundo. Lo que quiero decir es que cuando tenemos una visión de mercado para el desarrollo de los negocios, el Estado debe crear las bases para que los negocios puedan desarrollarse, pero no necesariamente debe ser quien deba guiar los negocios, porque no es en sí su función y muchas veces crea distorsiones de mercado que luego generan tropiezos. Les pongo un par de ejemplos. En el Perú, por ejemplo, en la Amazonía peruana, sobre el río Putumayo, hay muchos proyectos financiados por el gobierno y por la cooperación internacional que han quedado abandonados porque la financiación creó muchas expectativas, pero realmente no había una demanda de mercado que soportara los negocios. Entonces, se crea unos mercados artificiales o unas financiaciones artificiales que muchas veces dificultan aún más el desarrollo de los mercados de manera pues, sostenible. Esto para decir que los mejores ejemplos están cuando se crean los estándares y las certificaciones que permiten acompañar el desarrollo de los negocios y elevar las exigencias en términos de calidad, pero no tanto, creo yo, que sea entrar a cumplir una función de inversión o de financiación. Yo creo que ya el mercado financiero está suficientemente desarrollado para entrar a acompañar el desarrollo de los negocios, incluso desde etapas muy tempranas. Y cuando hablo del mercado financiero, estoy hablando no únicamente de bancos, sino estoy hablando de ONGs y de organizaciones de la sociedad civil que tienen líneas de financiación, como lo hizo el Grameen Bank del profesor Yunus, como lo puede hacer Conexus, como lo pueden hacer los B Corps, para también quitarnos un poco como del rótulo de que el sector privado es lo único que persigue es el dinero. Digamos que cuando hablamos de mercado y involucramos no solamente primer sector como sector privado,
sino también tercer sector como ONGs y fundaciones, asociaciones, pues vemos que ahí sí, como decimos con Marina, una biodiversidad de actores en ¿cómo es que dices tú? Una foresta de financiación. Es un bosque de financiación. Existen... El peor error que podemos buscar es querer homogenizar la financiación, hacer un monocultivo de productos financieros. Pensar que a todos los proyectos y a todos los negocios les sirve exactamente el mismo producto. Y para organizaciones del Estado, muchas veces que son tan altamente burocráticas, tener ese margen de flexibilidad, de crear instrumentos detallados para cada uno de los actores es imposible. Quisiera dejar hasta ahí para no extenderme demasiado. Muchas gracias, Camilo. Entonces, procedemos ahora a la respuesta de Maite. Complementando, eu acho que o Camilo falou muito bem dessa questão do papel do Estado e do papel de políticas públicas, né? Eu até deixei de mencionar, mas a gente acha que as políticas públicas têm um papel estruturante nesse ecossistema como um todo. E ele deve fazer, como o Camilo falou, ele deve criar incentivos para isso, né? Então, por exemplo, se a gente for olhar, e podem ser incentivos fiscais, podem ser subsídios, e se a gente for olhar, por exemplo, para a questão do PRONAF, que é uma política pública, né? Uma política pública do Brasil, apesar dela ser uma política pública instalada, ela ainda tem muitos problemas na sua execução, né? Então, não é meramente só criar as políticas públicas, mas é todo o processo de execução dessa política pública, ele também é fundamental, né? Mas eu concordo com o Camilo também, que eles não têm o papel necessariamente de puxar e de fazer parte desse mercado, eles têm um papel mais estruturante dentro desse processo, né? E de certa forma, melhor fazer isso de maneira com incentivos positivos, né? A outra pergunta foi com relação a assegurar uma possível explosão de demanda de algum produto, né? Isso todo mundo sempre fala e todo mundo sempre pensa, né? Eu acho que alguns produtos têm essa potencialidade de você ter uma demanda que é tão grande que você acaba, porque você coleta muito mais o produto, que ele não tem uma capacidade de reprodução tão grande que você acaba limitando isso, né? Quando isso, eu diria que muitos produtos da Amazônia, por exemplo, até eu mesma fazia essa pergunta, estou vendo que ele está na linha, o Marcelo do ISA, né? Se até que ponto é vender as castanhas para o Wikibold ou fazer todo o processo que eles faziam não ia né, causar algum efeito, né, na questão das castanhas. Existem nesses lugares muitos recursos disponíveis. Alguns deles podem causar um problema, mas aí o que entra, na verdade, eu acho, é uma questão da organização dessa comunidade, do quão organizada ela está e se ela vai começar a impor ou não regulamentos para poder acessar esses recursos, né? Não acho que... Fica difícil saber, não é o papel da Conexus criar isso, né? E nem o papel da empresa, talvez criar guias de como fazer boas práticas ou melhor, mas no final das contas, é um processo como se fala, de questão de reinforcement interno, né? De fiscalização interna da comunidade para um bem-estar da própria comunidade, né? Eu diria isso. Pessoal, se alguém tiver... Acho que a gente pode abrir também para uma conversa mais direta. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, a gente está com um tempinho ainda, temos meia hora de conversa ainda. Se quiser... Eu talvez pudesse só acrescentar uma coisa que o Camilo estava falando na questão de fundos, né? Que a gente está nesse processo na Conexus de exatamente criar esse fundo de fundos, e aí a gente caiu numa, não é uma barreira, mas é uma questão legal, por exemplo. No Brasil, uma organização não governamental sem fins lucrativos não pode ter um fundo de fundos, né? Porque isso pode ter, talvez num futuro próximo, um tipo de lucro. Então, a gente está tendo que criar uma entidade legal separada, né, o que a gente fala que é uma spin-off da Conexus, no qual a gente está vendo o arranjo no qual a Conexus vai ser dona dessa spin-off, vai ser parte do board dessa spin-off, mas só para dizer que, muitas vezes, a gente também precisa repensar em ferramentas. Eu acho que isso que o Camilo falou, eu queria apoiar isso. A gente tem que sair um pouquinho da caixa do convencional e começar a pensar em novos mecanismos. E começar a pensar em fazer isso junto, na mesma direção. Enquanto a gente ficar competindo por recursos, ou eu fui doadora há muito tempo, eu sei que existe essa competição muito grande, mas a colaboração se ganha mais
quando todo mundo estiver junto, né? Parece romântico, mas a verdade é essa mesmo, né? Quando você começa a juntar os elos da cadeia e pega o que cada organização está fazendo de melhor para ter um mesmo objetivo, você acelera isso de uma forma muito mais intensa, né? Legal, obrigada, Maite. Só queria, então, se alguém quiser fazer uma pergunta, acho que pode só abrir o áudio e fazer, ou também tem um jeito aqui que você levanta a mão, mas pode ser um pouco mais complicado, pode fazer diretamente. Também só queria lembrar que a gente está gravando o webinar, ele vai estar disponível no canal do YouTube do TCD e no nosso site do Projeto do Dia, que eu vou colocar os links aqui no chat também. E a nossa ideia também é não acabar a conversa aqui, ela pode se continuar. A gente, dentro do nosso site, a gente tem uma plataforma de diálogo e a gente quer convidar vocês todos a participarem também. E enquanto isso, vocês podem, para quem não se apresentou, de novo, eu queria pedir para que se apresente pelo chat e também, quem não está na nossa rede direta do Projeto GIA, ainda pode colocar aqui o e-mail que a gente entra inclui vocês na rede. A Angélica acabou de mandar o site do GIA aqui, então vocês podem acessar. E o GIA é o nosso projeto, né, aqui Governança e Infraestrutura na Amazônia, que a gente está atuando, criando redes, que a gente chama de comunidades de prática e aprendizagem, para discutir questões de governança e infraestrutura em 4 territórios, no Peru, Brasil, Bolívia e Colômbia. E tem bastante informação no site para vocês quiserem saber um pouquinho mais e ter um diálogo com a gente. Mas, novamente, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode... Ou só um comentário sobre a sua experiência nessa linha dos negócios sustentáveis, seria muito legal ouvir. Oi, Márcia. Obrigada. Bem-vinda. Olá. Deixa eu só fazer um comentário. Desculpa, eu cheguei muito atrasada aqui, eu estava com o link errado no convite. Eu não sei se já foi falado, mas a gente tem olhado muito para esse movimento de blended finance, que eu acho que tem muito a ver com o que o Camilo falou aí, de que cada organização, cada cadeia produtiva, cada local tem uma necessidade de recurso e de investimento diferente, e eu acho que o blended finance tem essa possibilidade de você casar modalidades diferentes de recursos para necessidades diferentes, né? Além disso, assim, eu tenho visto, por exemplo, um movimento que vem da filantropia, que vem de institutos e fundações que querem apoiar negócios e que tem uma disponibilidade para ter um capital mais paciente, para pensar em outros modelos que muitas vezes não estão nem regulados ainda, fugindo um pouco da caixinha, como está sendo falado aí, e eu vejo, então, um espaço com um dinheiro mais flexível dentro do campo da filantropia, dos institutos, fundações, enfim, de organizações multilaterais, mas podendo esse blended finance, né, chegar, inclusive, até os investidores tradicionais, mas tentar trazer esses investidores para negócios um pouco mais... que tenham algum impacto socioambiental positivo, né? Então, acho que tem espaço para todo mundo. E eu queria ouvir um pouco sobre blended finance, né? Como é que a Maite e o Camilo veem esse movimento. Eu não sei se já foi falado, me desculpe, gente. Maite e Camilo, um dos dois pode começar. Márcia, obrigada pela sua pergunta. Não, blended finance, financiamento híbrido, ele é fundamental para a gente poder ter o sucesso desses negócios comunitários, né? Como a gente estava falando, a gente não pode depender, hoje, no Brasil, pelo menos, se um negócio comunitário quer um recurso, ele vai receber esse recurso de filantropia, ou ele vai receber esse recurso, muitas vezes, ele vai atrás de um empréstimo, né? E muitas vezes um empréstimo a juros bem alto, né? O que acaba causando, né, muitas vezes, numa inadimplência muito grande, né? É uma falta desse pagamento. Então, o que a gente estava querendo dizer é que exatamente o que tanto a Conexus e a Banca Sustainable e outros parceiros que a gente fizeram junto nessa coalizão global que a gente criou do capital natural, é exatamente isso. São organizações que estão pensando para como flexibilizar e criar mecanismos financeiros diferentes dos mecanismos que existem hoje. Então, como você amplia isso? Como você cria uma floresta de recursos financeiros e não ter só um ou outro recurso financeiro disponível, né? Você pode ter alguns que são mais importantes ou mais fáceis de ser acessível, mas, do meu ponto de vista, depois de uma década na filantropia, eu diria que
uma das coisas mais frustrantes é quando você apoia um projeto por tantos anos e aquele negócio colapsa depois que o doador para de financiar. Então, você não teve uma transação para um negócio de fato, né? Então, o dinheiro da filantropia é fundamental, é super importante, mas ele tem limitações. Então, como é que a gente junta essa parte positiva da filantropia, que é a flexibilidade, que é a paciência, com outros capitais que não tem que precisam de mais agilidade, que querem respostas maiores? Isso é fundamental. É isso que a gente está tentando criar nesse fundo de fundos que a gente tem. E esse fundo de fundos, no caso, a Conexus muitas vezes é inclusive um investidor. A gente foi investidor de 2 empresas pequenas ainda no Brasil, que é a Manioca e o Instituto PA Biru, que estão comercializando vários desses produtos, né? Então, a ideia é isso, a gente vai ter papéis diferentes em termos de investidor em diferentes processos que essas organizações vão precisar, né? Então, ela pode precisar do crédito, a gente vai trabalhar como um garantidor. Ela vai precisar de um investimento, então talvez a gente possa trabalhar como investidor. Então, exatamente trazer essas diferentes possibilidades, onde você junta capitais que têm naturezas diferentes, é fundamental. Eu acho que esse é o grande... Agora, como fazer esse arranjo é que a gente ainda está descobrindo no processo que a gente faz, mas eu acho que sua pergunta é super importante. Camilo, ¿tendrá alguna respuesta? ¿Comentario? Yo solo agregaría a esto que el reciente reporte de Convergence sobre Blended Finance está muy completo y vale la pena darle una mirada sobre las estructuras más utilizadas de Blended Finance en el mundo y en Latinoamérica particularmente, cómo se ha comportado. Porque lo que estábamos viendo con Marina en el reporte hace parte, digamos, de lo que hemos estado hablando un poco también, en donde el de-risking de las operaciones es justamente esa necesidad que se necesita para apoyar a que estas organizaciones lleguen al otro lado de este Valley of Death del mercado financiero, porque al estar en una etapa temprana o estar en un segmento pequeño, pues tienen mucho riesgo para un fondo tradicional, a pesar de que pueda tener un gran potencial. Muchas veces ni siquiera requiere de recursos de inyección, sino, por ejemplo, la estructuración de un bono de cobertura que asegura el trabajo y que en dado caso se utiliza. Yo creo que son los instrumentos como más utilizados y son cosas que para el gobierno no es difícil hacer, pero que no genera de nuevo estos mercados artificiais. E complementando um pouco o que o Camilo disse, vale a pena sim olhar nesse relatório da Convergence, e em especial ao Brasil, eles até chamam a questão nesse relatório o quanto tem, como a quantidade de iniciativas de blended finance que eles foram capazes de mapear no Brasil é muito aquém do que eles imaginam que o potencial do Brasil é. Eles, inclusive, a gente teve a chance de conversar com eles, inclusive a diretora executiva deles esteve na Califórnia recentemente. Eles tiveram um evento no Brasil, como se fala, promovido pela Dynamo há um tempo atrás, e existe algumas possibilidades de parte desses processos de blended finance não terem sido mapeados por eles, mas mesmo assim é importante, porque eu acho que isso no Brasil ainda está bem incipiente, né? Queria chamar a atenção para uma outra iniciativa. Aí é uma iniciativa de filantropia, mas filantropia também ligada a investimentos, que eu acho muito interessante, que tem aqui nos Estados Unidos, que chama Co-Impact. E essa Co-Impact, ela é uma organização que tem um fundo onde vários investidores ou doadores podem colocar o seu recurso, e a ideia deles é de ser um fundo transformativo, né? Transformador. Um fundo que vai fazer uma mudança sistêmica de alguma coisa. Então, em vez de você ficar dando alguns band-aids para tentar estancar um sangramento ou ferido ali, você vai cuidar da doença como um todo, né? E essa Co-Impact, ela é coordenada por um cara que foi vice-presidente da Fundação Ford,
E vale a pena dar uma olhada, porque o que eles fazem é que o que as organizações precisam para você ter uma mudança sistêmica, você precisa alinhar recursos. Então, você tem que ter alguém que é esse aglutinador dos recursos. Pode ser uma fundação, pode ser um fundo, pode ser uma ONG, pode ser alguém. Alguém tem que aglutinar recursos de formas diferentes para que isso possa ter um impacto maior, né? E aí é o que eu volto a dizer, assim, eu acho que o que a gente procura fazer é atuar nesses elos faltantes, né? Quando você tem outros parceiros que fazem o trabalho no chão ou que já estão fazendo outras coisas, não cabe a Conexus ficar reproduzindo esse papel. Na verdade, a gente precisa de 100 Conexus no Brasil, talvez 1000 na geografia que o Camilo trabalha, né? É muito pouco o que a gente está fazendo como organização, né? A gente precisa de mais gente fazendo e ajudando a gente a fazer. O Marcelo Salazar, ele quer fazer um comentário e também uma pergunta. Marcelo, você poderia fazê-lo? Ok. Bom, boa tarde, obrigado aí pelo convite e parabéns pelo evento. Eu também, como a Márcia, demorei um pouquinho para entrar, que eu estava com o link anterior. Mas vamos lá, eu não sei se vocês falaram também sobre a questão de pagamento por serviços socioambientais, né? Então, tipo, o que a gente vê muito no ISA, né? Eu trabalho aqui em Altamira, numa região chamada Terra do Meio, né? E a gente teve apoio, temos vários apoios nessa linha de negócios para comunidades. E o que a gente vê é que tem uma gama de negócios surgindo, que são feitos por muitas empresas, em comunidades que estão mais próximas dos centros urbanos, né? Então, você pegar a carteira de comunidades da Natura, por exemplo, a grande maioria ela está, de alguma maneira, próxima a centros urbanos que tem inúmeras dificuldades, mas consegue ter mais acesso a financiamento e consegue ter preços um pouco mais competitivos. Mas quando a gente fala de comunidades que estão mais internalizadas a 4, 5, 10 dias de viagem de um centro urbano, o custo logístico, o custo de acesso a capital, né, o custo de ir na cidade para fazer uma transação, ele fica muito alto, né? E aí você precisa de um mecanismo diferente para que essas comunidades consigam jogar no mercado. Então, dando um exemplo, a borracha, a gente conseguiu uma negociação, ajudou as comunidades numa negociação com uma empresa chamada Merco. Eles pagam hoje 5 vezes o preço de mercado da borracha, porque foi provado, e eles estavam juntos nesses estudos, que o custo para ter uma remuneração minimamente justa para as comunidades, ele era um custo de 500% o valor de mercado. Então, isso não tem isenção fiscal que dê conta, porque não é 20% de diferença, nós estamos falando de diferença de 300%, 500%. Então, pagamento por serviços socioambientais seria uma saída para isso? Se não, como é que vocês enxergam, né? A gente trabalhar negócios com comunidades assim que realmente estão longe de centros urbanos. Marina, você quer iniciar? E Camilo, depois você pode comentar. Sim. Oi, Marcelo. Primeiro, tudo bom? Bom ver você. Conheço muito bem o trabalho que vocês fizeram. Aliás, citei o ISA várias vezes na minha fala hoje, né? E eu acho que o que você está falando é fundamental, né? Eu tive a chance de conhecer o trabalho que vocês fazem. Aliás, para fazer uma propaganda até mesmo aqui do trabalho de vocês, é um dos trabalhos mais sérios que eu conheço, feito com associações indígenas e cooperativas também de extrativistas, numa escala territorial que poucos estão conseguindo alcançar. Então, eu acho que vocês, mais do que ninguém, estão na linha de frente aí, tentando fazer também essa articulação com as empresas e essa dificuldade toda da logística, né? O próprio processo que vocês criaram da cantina, da rede de cantinas, é também bem brilhante. É uma excelente pergunta. Eu não sei se esse dinheiro... Porque quando a gente fala em pagamento por serviços ambientais, a gente pode pensar naquele pagamento por serviços ambientais tradicional, digamos assim, né? Eu tive a chance de trabalhar no governo do Amazonas durante a gestão do secretário do Eduardo Braga e do secretário Virgílio Viana, e na época a gente estava exatamente na construção do que era um serviço para pagamento ambientais, o que podia ser esse processo, e criamos juntos o Bolsa Floresta,
né? Que evoluiu já, eu acho que o Bolsa Floresta já está com uns 10, 15 anos, né? Que essa coisa do pagamento para a família, do pagamento para as comunidades. E apesar de problemas ou sempre encontrarem desafios no processo de implementação, a grande questão é quem paga isso, né? Quem é que vai pagar essa conta mais? Quem que vai pagar esse serviço ambiental? Quem vai pagar as empresas? As empresas vão repassar isso para o consumidor? Ou é o consumidor que vai pagar no final? Então, se eu quero uma castanha que venha do Xingu, eu vou ter que pagar mais, mas ela vai vir do Xingu, então eu vou dar um valor maior para ela do que a castanha que veio da Bolívia e que eu nem sei como é que ela foi coletada. Estou dando um exemplo, né, por exemplo. Então, assim, isso é o grande pulo do gato, ao meu ver. E eu não sei se a gente tem uma resposta ainda para quem vai estar pagando essa conta mais, né? Será que a gente vai conseguir esse dinheiro com o Green Climate Fund, com fundos internacionais? Eu não sei se o Camilo teria uma resposta melhor do que a minha, mas eu acho que é uma grande incógnita ainda. Pues yo tengo como una postura bien particular, digamos, sobre esto, y es que no conozco el caso específico que menciona Marcelo, pero conozco muchos casos similares, ¿verdad? Entonces, salvo de pronto algunos cambios que tengamos que hacer para poder responder particularmente a la pregunta, te puedo decir un par de cosas. Ese es justamente el rol que debe entrar a revisar el Estado y la política pública. El tema de las certificaciones, de los pagos justos, el estándar en dónde es una explotación y en dónde es un pago justo. Ahora, también es difícil pensar que te van a pagar a ti un precio que tú estás pidiendo, que está muy por encima del mercado, sin ningún sustento. Y para eso son los estándares, para ese sustento justamente. ¿Qué quiere decir? Yo puedo salir a decir en el mercado que yo quiero que me paguen 1000 veces más por mi trabajo, ¿verdad? Pero si no existe el mercado para eso, yo lo puedo seguir diciendo, pero no voy a encontrar mercado. Ahora, que yo demuestre que existe unos estándares y unos mínimos que deben ser cubiertos con mi trabajo, es ahí, digamos, donde yo creo que se necesita la regulación. ¿A qué quiero ir? Quiero ir entonces a que pues hay proyectos, muchos, en el caso de la Amazonía es bien particular porque los costos logísticos de acopio elevan muchísimo el costo del producto al mercado final, y por eso es que dejan de ser también competitivos, y por eso a veces se prefiere crear grandes proyectos como de agroindustria, porque el costo logístico, sin embargo, existen mercados especializados que valoran que no sea un producto GMO de agroindustria, sino que sea un producto orgánico de una comunidad y que tenga un pago justo. Y así existen mercados en Alemania y en general, digamos, todo el mercado nórdico, que fue donde estuvimos revisando con Marina, pues digamos, todas las oportunidades de la comercialización de los productos que nosotros desarrollamos. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que yo creo que pensar que porque una comunidad, sus costos de proyecto le muestran que solamente pagándole 500 veces más el producto, ya con ese solo argumento de el mercado deba pagarlo a ese valor, es difícil. Yo creo que ahí es donde si un tercer actor, una certificación o el Estado puede entrar a crear unos estándares y a validar la trazabilidad y el beneficio y el valor ambiental y social que está generando ese producto, pues ahí es donde se puede acortar como esa distancia entre el mercado y el productor. Pero no creo que sea solamente
es que no lo podemos pensar de abajo hacia arriba únicamente, porque si no, pues a mí que me recojan el producto en mi casa, pero es que eso, o sea, eso no engrana dentro de un mercado que tiene una competencia y sobre todo en este contexto que estamos hablando del el desarrollo de negocios en la Amazonía, en donde los costos logísticos son tan elevados, pues ahí tenemos un trade-off que, pues por eso es que necesitamos estar todos juntos pensando en soluciones, porque no está dada la solução. Eu queria só complementar um pouco o que o Camilo falou, dizendo também que a gente está, você sabe disso, Marcelo, que tem cada vez mais também um consumo consciente puxando isso, né? Claro que não vai poder fazer isso sozinho, mas você está vendo mais e mais, por exemplo, nessa nossa análise das 85 empresas que querem trabalhar conosco, a primeira coisa que elas falam, qualquer produto orgânico que vocês tiverem, a gente compra. Hoje, com toda a questão da abertura, né, dos defensivos, dos pesticidas no Brasil, etc., que a gente já sabe que já era ruim e está ficando mais ruim ainda esse ano, é o primeiro produto que tem. Então, as pessoas estão dispostas a pagar mais por um produto que é orgânico, sabendo que aquele produto tem um benefício para ela. Né? Sabendo que aquilo tem que nesse caso é um benefício bem imediato que as pessoas veem, uma questão de saúde, né? Eu acho que essa conscientização do consumidor de entender que aquele produto pode custar um pouco a mais, mas o que está de trás daquele produto, a gente está tendo uma onda agora que esse consumidor quer muito ouvir isso, quer saber muito de onde está, né? Então, é só uma coisa que eu gostaria de complementar o que o Camilo estava fazendo. E a gente está vendo também um movimento importante, que foi até no mesmo conferência que eu e o Camilo a gente se conheceu, que é uma coalizão global de financiadores éticos, né? Então, você também está começando a ter uma mudança, isso dentro do mundo de finanças, de querer reconhecer que o sistema financeiro, do jeito que ele está, e o reconhecimento das questões econômicas como ele está agora, não está dando certo, ou pelo menos você precisa começar a pensar diferente também. Então, eu diria que são dois pontos diferentes, mas que ainda são pequenos, né? Não é uma onda, é uma marola, mas eu acho que essa marola tem um potencial de crescer, a gente não deve, como se fala, menosprezar o potencial que elas têm. Obrigado, Marina. Graças, Camilo. A gente tem mais duas perguntas pela previsão aqui do tempo, então a gente gostaria que o Carlos fizesse a pergunta e depois a nossa amiga Juliana irá fazer a dela. Oi, tudo bem? Oi, Maitê. Oi, Carlos. Vocês me ouvem bem? Tudo bom? Oi, pessoal, todo mundo. Então, rapidamente, né? Eu gosto muito da ideia da floresta de oportunidades, acho bem legal. A gente tem que trabalhar desenvolvimento de negócios comunitários ou negócios locais, pensando na proporcionalidade que eles têm que ter relacionada à rica, né, o leque de opções que nós temos pensando na biodiversidade amazônica, é muito legal. Por outro lado, eu tenho muito receio quando a gente fala a palavra aceleração, né? Eu vejo que eu trabalhei por alguns anos em algumas frentes relacionadas à produção local, a negócios locais, aqui no Rio Negro, principalmente, e a gente percebe que há um processo de amadurecimento de iniciativas que demanda muito investimento. As iniciativas que existem hoje e que existem ao longo das últimas décadas, elas são feitas de uma forma apaixonada, né, e com pouquíssimo investimento em geral, né? Se nós comparamos com outras iniciativas econômicas na região, como pecuária, soja, mineração, e mesmo turismo, né? Todas essas atividades econômicas, elas usam um capital muito extenso, né, de volume, para desenvolver coisas extremamente improdutivas. E, por outro lado, nós vemos iniciativas há décadas, né, se arrastando muitas vezes com muita dificuldade por falta de investimento. Às vezes tem um investimento por 1 ou 2 anos, de um doador fala, não, agora vocês têm que caminhar com as próprias pernas. Sendo que o processo de maturação da iniciativa, que envolve empreendedorismo, envolve questões culturais, né, porque você
injeta num grupo social uma cultura diferenciada, uma cultura urbana, uma cultura de demanda industrial, muitas vezes, né? Então, isso acaba gerando uma série de problemas sociais, problemas produtivos, enfim, né? Todo um cenário complexo aí. Então, eu estava pensando aqui, dentro desse cenário, o que nós... E pensando que hoje, politicamente, a gente está naufragando, né? Aqui no Brasil, temos um governo que beira o ridículo nessas questões. A gente está sofrendo e vai sofrer mais ainda com as políticas que estão sendo ou querendo ser implementadas aqui na região. Então, eu fico me perguntando como que nós podemos fazer, criar uma base sólida nesse processo, com a ajuda de vocês, no sentido de buscar essas novas fontes, né? E novas fontes de peso para fortalecer, até para fazer frente a esse cenário negativo que está se constituindo, né? A gente tem a segunda pergunta aqui da Juliana. Então, eu queria fazer uma pergunta, pode ser tanto para Maitê quanto Camilo, mas é o papel ainda da filantropia, porque vocês ressaltaram bem, o objetivo é casar os diferentes fluxos de capital. Então, acho que vale também resgatar que ainda há um papel a ser executado pelos recursos de doação, né? Então, só exemplificando, acho que o ponto do Marcelo foi muito relevante com relação a pagamentos por serviços ambientais. Eu acho que esse papel, em última instância, ele deve ser complementado pelos recursos de doação. E aí, buscar fazer esse casamento, aonde entra o recurso de doação com o potencial de recursos de investidores de impacto, de mercado, para você tirar um pouco esse ônus da chegada do produto à ponta final, né, ao mercado consumidor. Então, acho que a inteligência por trás desse processo deve considerar, e acho que a Conexus já tem um certo mapeamento, mas deve considerar ainda, de fato, da mesma forma que os mecanismos institucionais, que a Angélica comentou, como as compras institucionais, também os recursos de doação. E aí, fazendo uma vinculação, a última chamada que foi feita no Fundo Amazônia para projetos de produtos sustentáveis, produtos da floresta, exatamente vislumbrava já fazer essa conexão dos planos de negócio com a economia florestal, com o fortalecimento, que o Carlos também comentou, o fortalecimento institucional das organizações locais. Então, esse recurso, eu acho que ainda é o papel da filantropia, ainda é papel dos recursos, seja do Fundo Amazônia, seja do Fundo Vale, né, aproveitando a presença da Márcia, seja das demais fundações que também estão criando seu hub, seu setor de impact investment, mas ainda tem recursos disponíveis para a filantropia. O Fundo Amazônia, obviamente, todos sabem que está passando por uma situação também delicada por conta do ambiente e dos desejos políticos atuais, mas, de fato, é um recurso ainda disponível, né, que em determinado momento esperamos todos que seja desbloqueado, né? Mas eu acho que, e aí, eventualmente, os próprios projetos, tem um projeto do ISA, por exemplo, que foi selecionado na primeira fase, que exatamente tem esse objetivo de fazer a vinculação com o mercado, mas também tirando um pouco desse ônus da logística e tal, através de um recurso de doação. Então, não sei se vocês querem complementar, mas eu só queria lembrar ainda o papel da filantropia e, mais importante que isso, nesse plano da Conexus de ser um elo entre as organizações, não esquecer esse papel de trazer a filantropia junto, porque aí você tira esse ônus que, eventualmente, o setor privado, por mais que tenha um apetite com o impact investment, compromisso e responsabilidade socioambiental das empresas, esse de-risking, ele tem um limite para as empresas, né? Então, acho que é importante fazer essa ênfase. Obrigada. Não, esse seu comentário, Juliana, ele é extremamente pertinente, né? Sem dinheiro de filantropia,
negócios comunitários dificilmente vão vão ser bem-sucedidos, né? Porque, como eu estava dizendo, o próprio Carlos e o Marcelo também, você precisa de um dinheiro constante para a organização daquele negócio, para as comunidades se estruturarem, para a educação financeira, para uma série de coisas que o investidor não vai pagar. Então, você precisa ter esse dinheiro. O que acontece hoje é que você tem esse dinheiro que não fica olhando para o mercado e como fazer esse link com o mercado. Ele dá esse dinheiro e sente que ele tem que dar esse dinheiro e uma hora eu, como doador, tenho que sair. E você tem um mercado que, por outro lado, já está querendo o negócio feito, o que eu posso comprar, etc. e tal, e não quer pagar por esse custo adicional que precisa. Então, exatamente a coisa é trazer essas coisas juntas. Mas sem filantropia não anda. Sem filantropia não tem. É super importante. Mas a filantropia, que eu estou querendo dizer só, a filantropia ela também é muito sujeita a mudanças de estratégia. Ela é sujeita a outras mudanças, da mesma forma que investimentos também são. Mas o que eu queria dizer assim, sem filantropia não vai rolar, não acontece. Porque você vai precisar ter uma série de outros custos que os investidores nunca vão cobrir. É por isso que você precisa juntar. Mas o que eu vejo em quase todos os mecanismos é que você tem uma desassociação disso. Eu acho que vocês, no Fundo Amazônia, iam começar a juntar isso. E pelo poder e pelo volume de recursos que vocês tinham, vocês estavam começando a conectar essas pontas. Mas isso quase não existe. A filantropia faz o que ela quer, o outro olha para onde ele quiser e não tem ninguém ligando as pontas. É isso que está faltando. Onde que está esse aglutinador que vai começar a juntar essas diferentes experiências, né? Esses diferentes fundos para poder fazer isso junto? É isso é o que está faltando, né? Marina, você está comentando também o do Carlos, do Urigan já, ou você quer fazer algum... Não, posso falar do Carlos também. Oi, Carlos, bom te ver também. Eu acho que é bem pertinente essa questão que você falou de aceleração, porque, na verdade, todo mundo trabalha em ritmos diferentes, né? O nosso ritmo é um, o ritmo da comunidade é outro, o ritmo do empresário é outro. O que a gente quis dizer com aceleração, que era a ideia de, em vez da gente ficar fazendo um a um, e ainda continuar esse trabalho que ainda tem que ser feito, que é um trabalho de formiguinha mesmo, de estar próximo, de dar essa mentoria, de poder dar todo esse apoio que é necessário, como é que você trazendo isso junto, numa forma mais rápida, você consegue fazer com que algumas acelerações aconteçam, né? Então, por exemplo, você começa a trazer um grupo de 30 organizações juntas, que passam 3 dias juntas, discutindo os mesmos problemas e as mesmas soluções, ajuda a acelerar algumas resoluções. Por exemplo, o que eles começaram a perceber quando eles se juntaram? Que, às vezes, eles produziam o mesmo produto e como é que eles podiam mandar para o mercado junto? Porque um não tinha suficiente, o outro também não tinha suficiente, mas a gente junto tinha. Né? Como é que a gente pode conversar dessas coisas? Então, essas outras conexões não estariam acontecendo se a gente estivesse fazendo uma por uma. Então, a ideia da aceleração era tentar ser como uma enzima, que você catalisa um processo só um pouquinho mais rápido, que não aconteceria se ele fosse feito um a um, separado. Né? Mas emprestando uma linguagem que a gente tem aqui do mundo do Silicon Valley, de outros mundos que a gente tem. Mas eu concordo com você. Você tem questões culturais muito importantes, você tem coisas que têm uma demora muito grande. Tem uma demora muito grande e tem uma necessidade constante, porque se você pensar, em geral, a coordenação de uma associação ou de uma cooperativa, ela fica lá, às vezes 4, 5 anos, tem eleição, entra outra pessoa, e tem que começar tudo de novo. Porque você não tem um pool de pessoas na comunidade que são todos capacitados, então quem quer que você pegue vai começar a fazer? Às vezes você tem que começar de novo, né? E só para também ressaltar um pouco mais o que a Juliana estava falando da questão da filantropia que eu pensei agora, é que a filantropia é fundamental também, especialmente para fazer essa primeira perda, por exemplo. A Conexo só pode garantir pagamento de crédito. O investidor não vai se dar o luxo de colocar o dele lá para saber que ele vai perder aquele dinheiro. Esse dinheiro só é feito com dinheiro de filantropia, que está disposta a correr esse risco. Né? O que eu acho que falta em vários lugares e falta no Brasil, é uma co-impact. É como é que a gente pega os doadores do Brasil juntos para pensar nisso junto, e não cada um pensar nisso separado. Da mesma forma que a gente está falando com as associações. Como é que a gente começa a pegar o setor empresarial do Brasil para fazer isso junto? Então, volto a dizer desse desenho da co-impact, que é uma coisa que eu gosto muito, que é um mecanismo que começa a juntar várias pessoas diferentes, para tentar fazer uma questão de mudança de sistema mesmo. Queria fazer um comentário, não sei se...
Pode fazer então, Márcia. A gente ouve seu comentário e depois passamos para o Camilo para fazer os comentários deles, e a gente tem que encerrar porque o tempo nosso já se esgotou. Não, só para falar até para a Maitê, que a gente tem participado de um movimento que é a Fundações e Institutos de Impacto, que é o FIMP, que é justamente o objetivo é que a filantropia quer aprender também como é que entra nesse mundo de negócios de impacto e juntos, aprender juntos. O que está faltando lá é ganhar escala, né, agora, porque o aporte de cada um, são 22 institutos e fundações, o aporte de cada um foi muito pequeno, porque o objetivo era aprendizagem, né? E uma discussão que tem a ver também com o que foi colocado ali é que para a gente é muito claro que nem tudo é resolvido com negócios, nem todas as agendas são resolvidas com negócio. E mesmo dentro de negócios, tem algumas agendas que sempre vão ser da filantropia, né? Como foi colocado aqui. Então, eu acho que esse é um ponto bastante relevante e a filantropia quer justamente entender como é que funcionam os negócios de impacto para fazer essa conexão, né? E ser um processo contínuo de investimento, vamos dizer assim, que vai desde a doação, né, até o investimento mais, enfim, mais de mercado, né? Acho que era só isso que eu gostaria. E sobre os modelos, como o Carlos estava falando, do Urigan, eu acho que o que falta para a Amazônia é ter modelos de aceleração, ou seja lá como a gente chame, muito adaptados para a Amazônia. Eu acho que isso está começando a surgir. A gente tem acompanhado o Parceiros pela Amazônia, o PPA, que faz um processo de aceleração de negócios que protegem a floresta, mas bem diferente das acelerações tradicionais que acontecem no Sudeste, com outro perfil de negócio. Então, acho que precisa de modelos mais adaptados, entendendo o timing, o tempo da Amazônia, o tempo das comunidades, né? Enfim, todas as especificidades que a gente conhece. É só aí. Márcia, queria agradecer pelo seu comentário. Assim, acho super importante isso que você falou, quero conhecer mais dessa iniciativa que está acontecendo no Brasil, mas para mim um ponto de atenção é que eu estou vendo muitas filantropias começando a querer pegar o recurso deles e transformar em investimento de impacto. Isso é um perigo, porque a gente precisa do recurso de filantropia. Então, a gente precisa trazer outras pessoas para essa discussão e não pegar o dinheiro que é alocado hoje para a filantropia para experimentar para investimento de impacto. Não é o que vocês estão fazendo, mas eu estou vendo várias pessoas já com essa conversa. Obrigado aí pelo comentário, Márcia, Maitê. Gostaria de passar para o Camilo, para ele fazer as considerações dele. Camilo, escutas? Então é isso. Então, Camilo caiu. Pessoal, o Camilo, aparentemente a gente não está conseguindo tê-lo aí conectado. A gente gostaria de agradecer a participação de todos. Os nossos coordenadores estão todos aqui hoje do projeto, então o Bob gostaria de fazer a finalização. Tá? Muito obrigado. Só queria fazer um comentário final, que nosso projeto aqui, primeiro é um espaço de aprendizagem pan-amazônica, e é muito útil que a gente tenha aqui uma experiência bem focada na Amazônia brasileira, mas também complementado com experiências em outros países, Colômbia, Peru, está aqui. Eu acho que isso é muito importante para nós. E simplesmente é a oportunidade de escutar vocês, profissionais que estão atuando, e que a gente pode ver como incorporar a nossa pesquisa e nossos trabalhos de capacitação. Um tema que nós identificamos como muito importante é a gestão compartilhada de áreas protegidas. E o tema de aceleração de empresas comunitárias faz parte desse tema para nós, mas também considerando que nosso projeto é sobre governança. Vocês falaram da importância das políticas públicas como sendo estruturantes e também o papel dos agentes financiadores. Então, tudo isso faz ligação com o nosso tema. E, inclusive, só queria lembrar que no 4 de dezembro, vamos ter, no próximo webinar, um enfoque na financiamento e a sustentabilidade ambiental, financeira e socioeconômica. Então, excelente. Agora estamos trabalhando em uma escala híbrida entre os projetos comunitários e o financiamento, e a próxima a gente vai focar especificamente na escala das instituições financeiras. Tá? Então, vamos dar continuidade para essa conversa. Agradecemos muito Maitê
e o Camilo, mesmo que ele não esteja mais, coordenadores, Juliana, Sinomar, Carol e Andrea, que fizeram possível esse evento, a participação de todos vocês, e espero que podemos continuar esse diálogo, tá? É aprendizagem mútua. Eu que agradeço, Bob, é sempre bom e inspirador estar debatendo com um grupo de pessoas aí da Universidade da Flórida, porque vocês têm muito conhecimento de chão, tem sempre alunos super interessantes, um corpo de professores também que conhece muito bem a realidade da Amazônia, né? Então é um prazer estar sempre nessas discussões. Eu queria só deixar aberto um convite para quem tiver interesse. A Conexus vai estar fazendo um fórum onde a gente vai apresentar todos os nossos resultados no dia 27 e 28 de novembro, em São Paulo, né? O dia aberto, o dia com as cooperativas é no dia 27, mas o dia aberto ao público é o dia 28, que é onde a gente vai estar apresentando tudo isso que a gente fez. Em vez de eu falar em 15, 20 minutos, a gente vai ter um dia inteiro para discutir todo esse processo que a gente teve nesse 1 ano e meio, quais são os aprendizados que a gente está tendo e como que a gente está pensando em fazer os próximos anos para frente, né? Então fica aqui o convite para quem quiser, pode entrar em contato comigo. Se alguém também tiver o interesse de se envolver com a Conexus, num estágio, alguma pergunta de projeto, a gente também fica à disposição. Perfeito. Vai ser transmitido online o evento? Boa pergunta, eu não sei. Eu vou checar isso. Uma excelente pergunta. Fica a sugestão, Maite. Não, acho que é uma boa sugestão, sim. Fica como uma excelente sugestão. Eu não sei disso, mas eu vou perguntar. Então, aguardamos vocês dia 4 de dezembro para o próximo webinar. Também vai ser bastante interessante e muita troca também. Pessoal, Obrigada. Boa tarde, obrigado. Boa tarde, obrigada a você.